Ah, agora apareceu. Agora foi. Porra, que zoeira aqui. Boa noite, beleza, Pedro? Porra, deu um pau no codec. Que envia. Aí tive que fechar e abrir de novo. Muito saudação para todos vocês. Lupinos hominídeos impuros. Deixa eu pegar minhas paradas aqui. Espero que vocês estejam bem. Vocês estão bons? Abrindo logo aqui minha hidratação. Vai ser necessária nesse dia de hoje. Quinta-feira. Foi meu penúltimo dia de aula. O semestre está prestes a acabar, graças a Deus. Aí eu tenho uma semana de férias. E aí volta o próximo semestre. Então tá foda. Ainda assim, empolgado, porque tá pra acabar. Então, já viu. Acaba um, começa o outro. Dá uma animada. Pelo menos isso daí. Pelo menos assim. Um brinde a vocês. Vamos lá. Ai. Na nossa última live a gente trocou uma ideia aí sobre o Apocalypse Record, o Apocalyptic Record, e o pessoal todo tava perguntando aí a respeito da W5, aí vamos trazer algumas das informações do W5 e tal, e é isso daí. Certo? Tem um vídeo, a gente vai assistir, temos opiniões, quero combinar um pouco as duas coisas ali, aquela informação que a gente já viu que estava lá no Crimson Thaw, vamos ver o que tem e por aí vai. Tô vendo aí, né, Scar, mas tu tá doido aí, né, querendo uma máquina minha? Aí é foda, cara. Aí é foda. Vamos lá. Bem, primeiro só para fechar, na terça-feira eu tava falando, né, que o Apocalypse Record bateria os $85 mil para que fizesse então o lançamento do House of the Apocalypse, lá a crônica, e ele não só bateu os $85 mil, como teve ali ainda uma gordura a ser queimada, o pessoal ainda colocou então que caso batesse 90, foi uma meta estendida de última hora, caso batesse $90 mil, né, esses $5 mil extras seria para a parte artística, né, eles trariam mais artes novas para o livro, bateram esses $90 mil e o livro fechou, a campanha encerrou. Vamos lá. Campanha do Apocalypse Record, ele está previsto para maio de 2023, e aí ele fecha então nesses $93 mil, né, dos 35 que eles queriam. Como meta estendida, todas as metas foram batidas, né? Então, é isso aí. Todas as metas batidas, 87, na verdade, maio de 2023 é a entrega do quê? De tudo? Isso inclui, dezembro de 2023, o livro físico. Então, é isso. A previsão é essa. Mas aí, como meta, tudo já foi, vai ter o máximo de páginas que eles conseguiram, as fichas lá dos personagens e tal, e aquela porra toda. Então, nós vamos nessa daí. Beleza? Aí tem... Quem pegou. Eles devem abrir em algum momento, se pá, eles abrem aqueles late pledge, de repente alguém que ainda não tenha pego ainda consegue, né? Mas aí tá aí os financiamentos, o batido, o screen, as camisas, wallpaper digital, os Icons of Rage lá, que são os dos personagens, né? Um character folio lá que vai trazer
informação dos personagens para o W20, token para o Virtual Tabletop, personagem pronto. Os personagens prontos acabaram virando, então, os House of the Apocalypse, e aí lá no final das contas, os $90 mil por um aumento ai meu Deus do céu, no budget da arte lá. Esqueci como é que fala essa porra. Mas no orçamento para arte eles foram e lançaram lá. Tá? E aí acabou que o que não bateu foram os Icons of Rage pro Virtual Tabletop. De repente, no final das contas, eles ainda colocam. Essa meta aqui, ela não existia, ela passou a existir nas últimas horas do financiamento, e é isso daí. Então, tá aí, beleza? Di Carlos tá aí com a gente, salve Di, seja bem-vindo. Boa noite aí também, o White Ken tá aí com a gente. E sim, o Skarma, eu acho que tem que banir o Skarma da live, que aí ele já não aparece mais, já não enche uma porra do saco, pelo visto. Mas ok. Enfim, galera, então é isso. Vocês estão empolgados? Tomara que vocês estejam empolgados. Eu, pelo menos, fiquei bastante aí com o Apocalypse Record. Mas então vão lá pro W5, que vocês estão falando comigo aí já e tal. E, enfim, a galera tá querendo. Então vamos lá. Eu vou pegar um pouco das duas coisas. Tem um vídeo enfim, deixa eu pegar ele aqui, peraí. Eu já deixei ele meio separado aqui. Que é o vídeo que foi a entrevista que fizeram com o Justin Attili, né? Com eles estavam falando lá do Brand Update, e aí é aí que ele fala a respeito de Hunter the Reckoning, da quinta edição de Hunter the Reckoning. Quer dizer, acho que eu nem posso falar que é a quinta edição, que Hunter the Reckoning só tem uma edição. Mas a versão de 5 anos, a versão do V5, talvez, né? Ela que vai ser paralelo ali, né? Eles vão... tudo agora vai ser V5, C5, W5, H5, mesmo que não exista as edições, que é para poder entender que está todo mundo ali, que está todo mundo no mesmo patamar, que está todo mundo utilizando aquele mesmo sistema de regras, aquela mesma ambientação e tal. Então, já no meio que do meio para o final, ele fala sobre Hunter the Reckoning, a gente não vai ouvir tudo, fala meio foda, mas a gente dá uma olhada então a respeito de lobisomem, tá certo? E eu peguei também aquelas páginas que eu tinha, as páginas que eu tinha trazido lá no Crimson Thaw para a gente fazer uma comparação do que a gente já sabia e do que ele está falando, né? Beleza? Então, é isso daí. Bem, a gente tem uma apresentação para falar dos lobisomens e tal, e aí eu vou começar aqui muito rápido sobre o que ele diz e o que ele não diz. Hoje vamos começar com o vídeo, né? E a gente faz uma análise lá do vídeo. Eu fiz algumas anotações para ir seguindo. Deixa eu colocar aqui. E beleza. Eu quero também, assim, antes de dar sequência, para lembrá-los de que a gente ainda continua ali com a meta ali, ó, lá tem ali as 80 inscrições. Na hora que esse número chegar, na hora que bater 80 inscrições, nós sortearemos dessas 80 pessoas, desses 80 subs, a gente vai sortear um livro, e aí vai ter um sorteio de qual vai ser esse livro. E então o cara ganha, podendo ser um Changing Ways, uma impressão do Changing Ways, uma impressão do Shattered Dreams, ou ainda os livros da primeira edição, seja ele o Rage Across Volume 1, que tem o Kindness Places of Power e o Rage Across Russia, ou então o Valkenburg Foundation. São os livros dos quais eu tenho aqui, que eu posso me dispor deles. Beleza? E aí, é isso daí, aos poucos a gente vai... Vamos lá, vai ter sorteio e tal, e vamos... Com o tempo, a gente vai trocando as premiações e por aí vai. Eu vou vir aqui primeiro aqui então para o nosso vídeo Justin Attili.
Deixa eu dar uma aumentada aqui no volume. Acho que vai estar beleza. Vamos lá. Hello there, Justin. It's great to see you there. Estão ouvindo? Welcome. How it is in the beleza, né? States right now, where you Som. are? I'm in North Carolina, so it's a little bit humid Tradução right simultânea. now. Bem. We just got off a kind of unseasonably warm snap, but I guess everything is unseasonably warm right now. So. Aqui teve um momento de uma certa instabilidade na comunidade brasileira em específico, porque o pessoal acompanhando, eles chegaram lá e eles... o pessoal viu, tipo no LinkedIn do Justin Achille, não no LinkedIn, mas no Facebook dele, que ele tinha trocado de emprego. Agora, se eu for procurar aqui, eu até acho o lugar, mas... Vai ser foda ficar procurando aqui no meio de tudo, de tanta coisa que tem. Então... Mas, em resumo, ele teria trocado, né, de emprego. E o pessoal, tipo, porra, nós estamos aí na quinta edição e tal, e aí agora o Justin Achille, que estava aí mexendo com as coisas, ele simplesmente saiu e tal. Isso rolou uma conversa desse tipo e tal. O que de fato aconteceu, assim, o que eles dizem, pelo menos, que eles dizem que aconteceu, pô, o Justin Achille tá ali, mas o que rolou foi porque, muito por conta da pandemia e tal, ele volta, ele tava morando na Suécia, ele volta para os Estados Unidos, e aí, para esses trâmites, ele começa, ele tá trabalhando na Paradox, ele faz as reuniões com a Paradox, mas através de uma empresa americana, como se fosse tipo um ramo americano da Paradox, uma coisa assim, mas é uma outra empresa. Então isso já deu um burburinho aí, já deu uma confusão. Mas é nesse sentido, ele não saiu de lá. Pelo menos não ainda. Não estou falando que ele vai, mas tá ali. Absolutely. So yeah, we Então, just e published aí, our como é que brand você tá? Então, update on aquela our porra website, toda. in which we talked a little bit about the brand development, but To Stockholm, and so after E aí, here in the beleza. office with y'all. Oh, I love it. Cold and dark. I love Uai. Porra, essa. Caralho. Eu acabei passando de vídeo. Pera aí, galera. like especially later in the Swedish winter where it's like 4 in the afternoon. keeping a lot of things under the wraps just because we were working on so much and making the decisions about what to do next. And of course, something that our fans were waiting a lot for are any updates about Werewolf the Apocalypse. Olha aí, ela vai 5th começar a edition. falar. Ela faz justamente a pergunta. A galera tá esperando sobre a quinta edição de Lobisomem. Can you sum up how was the work on Werewolf E aí, looking like this year? como que foi o trabalho dentro da linha de Lobisomem nesse ano? Vamos ver das palavras de Justin Achille. A gente vai escutar um pouco e depois eu volto, tá, gente? Enfim, eu quero ir escutando e comentando. Sure. Yeah, I wish we would have been able to share more. Careca But também. the way we are working on Werewolf, there is a lot that has changed. There's been a lot of work updating Werewolf to kind of more modern sensibility. On the plus side, like É a internet Native dela que tá American travando. consultants, and it is a pair of them. One of them is a Menominee PhD. She has a PhD in education, and the other consultant we're working with is a tribal elder of the Ojibwe, who is also a former tribal council member. Beleza. E aí, ele começa a falar sobre o trabalho, de como que eles tiveram muita coisa para fazer, no sentido de atualizar Lobisomem Apocalipse, tá? Eles desejam, então, essa atualização, ela vem com essa ideia dessa sensibilidade moderna, né? Na verdade, eles querem dar uma ideia mais moderna, mais moderna no sentido de sensível para lobisomem, né? Então, muitos dos conceitos, lobisomem, ele é um fruto de sua época, lá do começo de 1990. Então, ele é problemático em alguns aspectos. E aí ele começa a falar sobre os consultores que eles têm. Eles arrumaram 2 consultores de povos nativo-americanos, tá? Para poder auxiliar nisso daí. E aí, esses consultores, eles são de 2 tribos. Um deles é um Ojibwe, eu não vou saber como é que fala. O outro, um Menominee.
E, de toda forma, eu fui atrás dessas informações, porque, tipo assim, foda-se, né, da onde que os caras eram e tal, mas é claro, né, a gente já tem toda uma ideia bastante nativa-americana em Lobisomem Apocalipse, a questão do animismo e tal, mas eu fui dar uma pesquisada nesses dois povos nativo-americanos, e aí me chamou a atenção, em especial, um dos consultores, né? Ele é um Ojibwe, e aí eu acabei pegando aqui um pouco sobre essas crenças espirituais que esses caras têm, né? E aí, só assim, não tem nada assim de tão novo, mas para vocês poderem ver algumas das semelhanças, e né, que eu acho que é interessante ver de onde que de onde que o jogo vem, né, pô? Tipo, resolveu fazer o jogo, mas tem um motivo pelo qual ele é desse jeito. Então, baseado nisso daí, nesses Ojibwe... cadê o troço que eu tinha separado aqui, porra? Spiritual Beliefs. Então, tem uma porrada de coisa aqui sobre o povo. Eu estou muito longe de querer fazer um tratado sobre isso, mas então vamos pegar um pouco sobre as crenças espirituais, né? As crenças espirituais dessa nação, de certa forma, acho que a gente pode falar assim, dessa nação nativa-americana, ela é passada através de tradição oral, e isso inclui a criação de histórias e recontar as origens em cerimônias e em rituais. As crenças espirituais e os rituais são muito importantes a esse povo porque os espíritos os guiam pela vida. Tá? Então, tipo, olha só que, né, você tem um paralelo. Talvez, de repente, tenha sido baseado nesse tipo de coisa, até mesmo nesse mesmo povo, nessas mesmas crenças que os caras escreveram Lobisomem lá no começo. Aparentemente, a novidade aqui é deles terem consultores para poder fazer essa leitura, né? O que antes talvez os caras tenham feito igual eu aqui, aberta a Wikipédia e dado uma olhada nisso, e aí, tá, beleza, vai ser assim. Esse povo, então, né, ele tem essas crenças nos rituais que são importantes para o povo e tal, porque os espíritos os guiam. Eles também utilizam pictogramas nas suas cerimônias. Eles ainda usam aquela cabana do suor durante cerimônias em 4 direções, né, apontadas para o norte, sul, leste e oeste, à medida que essa história oral ela é contada. Até mesmo nos dias de hoje eles usam essas cabanas, né, para poder ensinar as tradições novas sobre a língua e os modos antigos do passado. Então, ele até menciona uma coisa sobre o Dreamcatcher, que é uma parada, aquele apanhador de sonhos, que é uma parada que vem desse povo, porque eles, de acordo com a lenda deles, eles tinham uma mulher-aranha, né? Ela tem um nome de Asibikashi, que ela cuida das crianças e dos povos da terra. E à medida que essa nação, o Ojibwe, ela vai se espalhando pela América do Norte, vai ficando mais difícil para essa aranha alcançar todas as crianças, as mães. Então, as mães e as avós, elas tecem as teias para proteger essas crianças e tal. Enfim. Então, essa coisa dessa... Por que eu resolvi trazer isso? Mais por conta dessa... era uma preocupação que eu tinha com a questão espiritual de Lobisomem, 5ª edição, né? A Umbra tem ficado... a gente vai falar sobre isso, mas a Umbra vai ficar mais distante e tal. Mas eu acho interessante saber que tem consultores, não só para, tipo, os caras não vão retratar os Wendigo e os Uktena de qualquer jeito. Eu estou pensando numa questão mais macro de que vão ter pessoas com esse background dessa espiritualidade animista palpitando sobre o jogo, trazendo uma luz sobre esse tipo de coisa. Então, acho que isso é um bom sinal. Para mim, Chocos, eu não estou preocupado com os Wendigo ou com os Uktena e tal. Mas o lance da espiritualidade do jogo eu acho interessante, né? Porque às vezes,
quando mudam essas coisas, acaba que eu acho que o jogo perde muito do significado dele. Então, achei isso daí legal. Mas, vamos lá. So we're getting their perspectives on some of the changes that we're making to Werewolf. Obviously, the Werewolf kind of culture is set up so that there are these tribes, and previously there were a lot of tribes that were specifically tied to like real world cultures. What we're trying to do in Werewolf 5 is break a little of that away, so it's no longer, oh, you're this background, okay, you have to be this tribe. Tá. E aí a gente vem com antigamente, né, nas outras linhas, as tribos elas eram muito conectadas com culturas do mundo real. É aquela coisa, né, tipo, porque os Wendigo e os Uktena, para falar deles, eles não são originalmente da América do Norte. Eles vão, tanto que eles fazem a travessia no Estreito de Bering e tal, mas eles acabam tendo ali a base dos seus parentes, é de onde eles mais pegam parentes e tal. Então, assim, as Fúrias Negras da Grécia e os Presos de Prata da Rússia, assim por diante. Esses locais, eles acabam sendo interpretados por muita gente como ali é a base da tribo, ou ainda é ali que a tribo existe. E aí, para você fazer um Preso de Prata, ele tem que ser russo, né? Porra, ou de família russa. Não tem. Para você ser um Preso de Prata, a única coisa que ele tem que ter é a raça pura 3. Só. Isso é obrigatório para que ele tenha. Todo o resto é relativizado, né? Mas, enfim. Então, o que o W5 vai fazer é tentar quebrar esse molde, né? Eles vão tirar um pouco dessas culturas tão tirar um pouco dessas tribos serem tão baseadas na cultura. O que vai, então, ignorar o fato de que você tem um determinado background, como você nasceu na Rússia, por exemplo, você tem que ser um Preso de Prata. E não tem. Isso daí, dentro do meu ponto de vista, ele é mais uma reestruturação de texto do que uma mudança no jogo. Porque, tipo, porra, na hora que você pega... Tô falando da Rússia. Na hora que você pega o Rage Across Russia, você vai ver que tem todos os caerne... todas as tribos têm um caerne lá na Rússia. Então, não é porque você é russo, você tem que ser Preso de Prata, porra. Porque se as tribos têm caernes, essas tribos elas possuem parentes e por aí vai, né? Então, tipo, a coisa não é assim, tipo, você é desse lugar, você tem que ser daquilo. Acho que para quebrar um pouco esse molde, mas essa reestruturação do texto, isso deve ficar mais claro, né? Então, acho que é pegar a ideia, né? Eu fiz uma live sobre as tribos espirituais, e aí não estou falando que o W5 vai ser assim, mas ele vai nessa ideia de que a tribo ela vai ser mais... você vai ser da tribo por causa do conceito, do seu conceito. Você vai estar ligado à sua tribo de maneira conceitual, muito mais do que esse background cultural. E aí, de certa forma, é um passo... tomara que eles façam esse tipo de coisa, trazendo essa espiritualidade para dentro do jogo, né? Que aí é conectar esse conceito com a coisa do totem, por exemplo, né? Porque o totem é um conceito. Então, acho que essas duas coisas elas estão ali caminhando em paralelo, tá? E aí tem, tipo, porra, vai ter a sombra. No Forsaken é assim, salvo engano. No Forsaken você você escolhe, tipo, isso não é nem um pouco importante. A sua tribo ela é decidida pelo quem você pelo que você caça, como é a sua caçada e tal, né? Eu acho que aqui vai ser um pouco dessa mistura, dando um foco grande nessa coisa, desse conceito espiritual da coisa. Tomara, na minha opinião, porque eu acho que essa questão da espiritualidade ela traça uma régua muito interessante, uma linha muito interessante entre os dois jogos, né? Mas, beleza. Convence os brasileiros, disse Uta... Como é? Uta Mirlins. O povo daqui é cabeça dura demais. Cara, eu não acho que é uma questão só do povo daqui, tá?
Uta. Cara, acho que seu nome deve ser esse. Se não for, perdão aí. Eu não acho que é uma questão só do povo daqui. Acho que tem problemas na escrita, no próprio desenvolver do jogo. Tem muita coisa que acaba parecendo isso. Acho que o jogo não é só assim. Utamir? Então, beleza. Utamir Lins, saquei. Eu acho que isso não é exclusividade daqui. Mas a gente tem vários problemas de conceito do jogo, onde o livro ele é de difícil acesso, o pessoal tem dificuldade para conseguir achar o livro e ler e tal. A linha ela não foi amplamente desenvolvida aqui no Brasil, a gente teve alguns jogos e tal, né, alguns livros só, então por aí vai, né? Então, não acho que é só assim. Mas a ideia do jogo global, mais global, ela vem sendo meio que como uma bola de neve, ela vem aumentando cada vez mais ao longo das edições de Lobisomem Apocalipse. Aparentemente, essa quinta edição ela é talvez a maior bola de neve, né? No sentido de que lá atrás a coisa era muito mais fechada. Na segunda edição faz uma abertura. Na terceira edição também, então, tanto que as tribos estão para tudo quanto é lado. Já no W20 eles tentam fazer bastante as tribos serem mais atuais, elas serem mais plurais, e aí aparentemente é o que vai acontecer aqui. Incapaz de admitir um Wendigo que não seja norte-americano. Os Wendigo, né, eles... Acho que o maior problema dos Wendigo é mais com o conceito da defesa da terra, e daquela terra muito em específico, né, acaba sendo um pouco complicado, né? Mas aí eu já acho que, tipo, às vezes não é nem só que o Wendigo ele não pode ser... O cara não deixa ele não ser norte-americano. Ele ainda para e fala assim, não, você não pode ser... Você não só não pode ser norte-americano, como você também tem que ser nativo americano, né? Então, isso aparentemente vai quebrar. O de Carlos disse que gostou muito. Tem muita gente que não deixa jogar com tribo X porque não existe localidade X. Quem perde certas tribos por conta do lugar onde vai se passar o jogo. Pois é, então concordo plenamente aí. O Elvis Brown, para um personagem que não teria raça pura, eu entendo, mas o fato dele ter um antecedente de raça pura não vai indicar que ele mantém uma descendente ser meio específica? Me explica um pouco disso, de como o cara teria uma raça pura e não seria necessariamente linkado à Rússia. Explico. A raça pura ela é uma ligação espiritual, ela é uma descendência que a pessoa tem com a tribo, entendeu? Não com uma família. No caso dos Presas de Prata, o que eles fazem, eles mantêm as suas linhagens de parentes com bastante vigor ou com bastante controle e tal. Então, eles estão em muito contato, eles tendem a não é nem que saltam gerações, mas eles tendem a não ter tantos Presos de Prata perdidos assim por causa desse controle severo. Mas a raça pura é a ligação que você tem com os heróis do passado, não necessariamente da sua família. Eles são os heróis da sua tribo. Ela talvez seja uma conexão maior que você tem com o totem, tá? Apesar do nome, tá certo? A raça pura tem um problema com o nome. Mas ele é dentro dessa ideia. É que tanto que você é um exemplar da tribo. E a tribo, ela existe. A tribo ela não existe só na Rússia, por exemplo. Tá? E aí é a minha ideia de tribo espiritual, e essa é a minha ideia, então, de se aproximar, de ser da tribo por conta de conceito. Porque se a sua raça pura, né, ela é o que tanto que você é um exemplar da tribo, que tanto que você é a tribo pura, as características da tribo estão ali, essas características elas são muito mais do que só física, no sentido de que o cara ele é alto, louro, sei lá, ele parece um nórdico. Não,
Além disso, ele tem a questão da guerra, ele tem o sangue Fenrir. Que porra que é o sangue Fenrir? Ele não é o sangue sueco. Não, porra, é do Fenrir, cara. Então, é nesse sentido, tá, Elvis? Tem uma... eu fiz uma live sobre isso, que ela já deve ter saído aqui da Twitch, porque isso já tem tempo, mas você acha no YouTube do Nação Garou, chama Tribos Espirituais. Dá uma procurada lá e tal. Que aqui não dá pra falar que vai aparecer aqui. Então... a ignorância dos narradores. Eu não acho, de novo, o Tamir, eu não acho que é exclusividade dos narradores, tá? Eu acho que o jogo, ele tem muitos conceitos, ele é um jogo, porra, são mais de 120 livros. Desses 120, a gente teve 20 livros que vieram para cá. E esses livros que a gente teve, eles são muito fragmentados. Porra, 13 deles eram só de tribo, entendeu? Muitos conceitos de lobisomem não vieram pro Brasil. Então, a galera joga com o que tinha, sacou? Então, eu não acho que é uma coisa assim, é daquilo, não é daquilo. Então, vamos lá. Beleza. Então... né? Então, beleza, eles tentarão tirar um pouco desse background cultural. Aí eu nem acho que é tirar o background cultural da tribo, tá? Mas é reestruturar isso para que não pareça que sejam exclusividades e por aí vai. Instead, we're trying to open up the tribes so that you fit them kind of conceptually, and you can be any real-world cultural background you want. Para que você participe, para que você encaixe nas tribos de maneira conceitual. E aí você poderia ser de qualquer background cultural. Você acha que os garotos podem sofrer a mudança com mais frequência, mais velhos? Tô mais velhos... sim, eles podem se transformar quando mais velhos. Só não tende a ser comum muito por causa dos hormônios e tal. A fúria vai estar um pouco associada, não associada com o hormônio, mas as coisas tendem a serem mais extremas durante a adolescência. Então, nesse sentido. Mas pode, não tem nenhum problema. So if you choose to have, a Native American silent strider, great, no problem. If you choose to have a North African Black Fury, great. It all fits that way. Aí aqui ele dá alguns exemplos que você poderia ser um nativo americano peregrino silencioso, ou ainda você poderia ser uma fúria negra do norte da África, que isso seria nenhum problema. Então, enfim. Acho que dos exemplos aqui que ele dá, acho que o do nativo americano talvez estranhe mais, né? A gente está muito acostumado do nativo americano ser um mendigo ou ainda ser um Muktena, então soa mais estranha. Mas beleza. Se eu acho que raça pura em si vai ter dinâmicas novas, eu acho que sim, White Can. Guarda um pouquinho aí, eu volto. More inclusive, and so that of course has made some changes to the kind of structure of werewolf society itself and the world itself. Para que ele seja mais incluso, vai ter algumas mudanças então na sociedade dos lobisomens e no cenário do jogo meio que como um todo. Of course, and it's great to hear, tribes are staying, because a lot of people were speculating whether the tribes are going to stay or not. Vão ter tribos. What other changes can we expect from War of the Apocalypse 5th edition now that we are pretty advanced in the development? Então beleza, vão ter tribos. Tinha gente que estava preocupada se ia ter tribos ou não. E aí, quais são as mudanças que a gente pode esperar em Lobisomem Apocalipse? Sure. Yes, the tribes are staying. There are 11 playable tribes in the core book as we're working on. E aí ele fala que sim, as tribos permanecerão e existirão 11 tribos jogáveis no core book. Ele vai falar na próxima frase dele, salvo engano. All of the 13 tribes that were present from the previous editions do still exist in the world, but let's say that some of their perspectives have changed. E aí ele diz que as 13 tribos ainda existem,
tá certo? Mas que no core book, pelo menos 11 serão as tribos jogáveis. Na hora que você comprar lá o W5, você vai poder escolher uma entre 11 tribos, apesar de que as trizes ainda existem. E aí, ele fala que das duas, então, que elas mudam um pouco de perspectiva. E aí agora eu vou abrir aqui e vamos lá. Que a gente tinha sobre as tribos. Esse material tá lá no Crimson Thorn, vocês se lembram disso? A gente fez uma live aqui antes de muita coisa do Crimson Thorn. Porra, já até mencionei que a gente fez e depois galera, eles saíram divulgando o Crimson Thorn, que já estava à venda há algum tempo, não entendi. Mas beleza. Blá, 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 blá. A gente, até recentemente, uma união, né, frágil ligava as tribos, mas essa união se foi, a nação Garou está despedaçada, a própria litania ela é agora questionada e tal. Uma das tribos abandonou as outras por completo, pois estavam convencidos da verdade de sua causa e da inação dos outros lobisomens. Outra tribo perdeu a fé nos Garou e se retirou para buscar outros aliados na luta contra os inimigos de Gaia. Então, beleza, eu vou voltar lá agora no Just Chatting. Então, tá bom. Então, as informações que a gente tinha no Crimson Thorn são que duas tribos teriam abandonado a nação Garou. Uma vai procurar outros aliados e a outra, ela tá meio desacreditada. Ela acredita na causa dela e ela vai atrás de uma outra galera, beleza? Então, é isso daí. Naquela época, a gente teve algumas discussões sobre o que seria, o que não seria e tal, e beleza. Vamos ter essas informações aqui e vamos lá. One of the tribes has basically had it with the Garou and is trying to seek solutions elsewhere. Então, uma se cansou e foi procurar soluções em algum outro lugar. Deixa eu terminar. One of the other tribes. E a outra? Probably doesn't have that positive and outlook there. They don't. Aí ele fala que a outra tribo, ela não tem uma ideia tão positiva, ela não tem uma mentalidade tão positiva nesse sentido. They don't necessarily have a bright future. But one of the things that is significant in Werewolf as we go into the 5th edition, a new edition is a chance to. Tá. E aí a gente tem essas questões das tribos, então. A gente tem duas tribos que se foram, né? A gente levantou algumas hipóteses, ele não discorda e ele também não dá muito mais informações do que o Crimson Thorn diria. A galera tá falando sobre os portadores. Eu gostaria de ver algo diferente, porque, porra, isso já aconteceu com os portadores, apesar de que, por outro lado, também é lógico, né? No sentido de que eles saíram da nação Garou e tal, e agora eles existem em outro lugar, e o jogo vai estar fechado aqui nessas 11. Então, paia, porque isso já tinha acontecido na 3ª edição, e aí só se os caras quiserem, de fato, tirar os portadores. Eu não acho que isso é legal, porque isso começa a dar uma ideia, no sentido, além de ser uma ideia repetida, apesar dela ter uma continuidade, o que faz sentido, né, essa continuidade, o que eu não gosto é porque isso começa a dar potencial para daqui a pouco vir um companion para ser o Rengei Yokai da 5ª edição, sacou? Aí tipo, puta, vai ser uma merda, sacou? Chucos, eu não quero isso daí, pelo menos. Opa! Oi, de saudação aí, o Madruga da Orgum. Eu nunca sei quando aparece o mestre Madruga, não sei quem que é, se é o Madruga, se é a Renata, como é que é. Boa noite aí também, André. Muerto, salve morto. Então, beleza. E aí, então, os portadores já saíram para buscar essas em outro lugar, né? A outra questão que ele fala sobre a tribo que não tem uma positividade, eu vou guardar para na hora que ele falar, então. Beleza. Mas aí, sobre quem saiu para procurar ajuda em outro lugar, porra, sei lá, de repente os filhos de Gaia, isso combina um pouco com eles, né? Eu mencionei isso nas outras, acho que os andarilhos do asfalto, de repente também, tipo assim, porra, não, cansei de vocês, eu sou do mundo moderno e tal, não dá
para poder seguir com isso daí. Então, larguei vocês para trás, vocês que se fodam aí, vou pegar aqui minhas pistolas e vou lutar minha guerra e por aí vai. Então, é algo muito possível dentro dos andarilhos do asfalto. Também os roedores de ossos, né? De se embrenharem lá nos Anel das Sombras e tal, aquela coisa. Porra, fiquei tanto tempo tomando na cabeça, agora eu vou abandonar vocês para lá. O fato dos roedores, eu já mencionei isso na outra live também, é que os roedores, tipo, porra, em cenários modernos de Lobisomem Apocalipse, eles meio que já largaram, assim, eles não saíram da Nação Garou, mas eles, beleza, vou ficar aqui na minha aqui, porra, ó, vocês não fazem muita questão da gente, então a gente também não precisa ficar aparecendo em tanta coisa, né? Então acho que andarilho, roedor, Senhor das Sombras é uma tribo com muitas conexões também. Eu, no entanto, acho que que os Senhores das Sombras são muito políticos, né? Eles acabam polarizando bastante aquela questão política dentro da Nação Garou e tal. Acho que isso pode ser ruim deles saírem. Então, não tenho certeza. Tá bom? Quer dizer, não tenho certeza. Eu acho que não ia funcionar assim tão legal. Mas para eles procurarem soluções em outros lugares, né? Então, e aí, a forma como ele fala, a tribo que sai para procurar soluções em outros lugares, talvez ela tenha uma melhor relação com a Nação Garou do que a outra tribo. A gente vai falar um pouco da outra tribo, porque ele fala sobre um conceito novo que vai ser trazido, mas a gente chega lá então. Eu acabei perdendo muitas das mensagens. Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui. O Cliet e tal. Portador de jatinha, filho de garra e tal, beleza. O Mestre Madruga que chegou. O morto. O Hunter sai antes de Lobisomem, eles falam nessa live. Agora que eu vi, tem uns 40 minutos. Opa, agora que eu vi, Urgun, foi mal. Nós vamos mandar aqui um wave de saudação pra vocês, galera da Urgun RPG, salve! Os redores vão lutar. Tá, beleza. Carlos da Urgun, ok, Carlos, tá aí. Beleza. Tá bom. Vou dar sequência aqui. E aí ele começa a falar que a edição, o fato de fazer uma edição nova, acabou. O fato de fazer uma edição nova abre a possibilidade do jogo ser um jogo novo. Isso não quer dizer um jogo diferente, mas um jogo novo. Ele vai falar que, tipo, a gente não vai continuar com as mesmas coisas, senão a gente não fazia. Do things differently, right? If you're just going to do kind of a continuation, you would continue supporting an earlier edition as opposed to developing a new edition. Então, and so one of the perspectives that has changed for the new edition is the fact that there's a lot of young werewolves who. Então, tipo, se for só para fazer uma continuação, você não faz uma nova edição, né? Então, basicamente isso daí. No longer think that we are, fighting to hold the apocalypse at bay. It's almost a post-apocalypse sort of situation. I don't say that to get people thinking like, it's Mad Max or something like that. Tá. Aí ele fala que existem muitos jovens Garou, tá bom? Que eles não acham que nós estamos lutando mais, enfrentando o apocalipse, tentando manter o apocalipse à distância. Eles entendem que é como se nós vivemos, então, nos estertores mortais de um cadáver que seria Gaia e que a gente vive uma situação pós-apocalíptica. Ele, inclusive, menciona que ele não quer dar a ideia que, puta, eu já joguei algumas sessões assim, toda vez que alguém fala que vai narrar pós-apocalipse é sempre um troço parecido, eu odeio. Que numa parada tipo meio Mad Max e tal, etc. Então não é no sentido de o mundo
acabou e tal. Então, viveu um apocalipse, mas as coisas meio que, tipo, continuam. Vamos lá. But instead, so we're in kind of a world that is almost in its death throes, right? And as humans, a gente está no mundo que está we don't morrendo, typically observe it. We're happy e que os we've humanos got, não percebem. A gente está, foda-se, a gente tem internet rápida, então tá de boa. A gente não presta atenção como se fôssemos um sapo que está sendo fervido, né? Porque o sapo, ele vai alterando a temperatura corporal dele, ele não percebe que ele vai morrer. Perspective of a lot of these young werewolves, the apocalypse has come and gone. Então, que para muitos desses lobisomens novos, o apocalipse veio e se foi, né? Ele veio e voltou. Veio e voltou, desculpa. Ele veio e passou. Now they're having to kind of fight back, to take back the gains that this apocalypse has given to this cosmological entity. The worm is trying to hasten the world into entropy, into destruction. And so now these young werewolves feel this desperation to take things back. Okay. They've lost. Isso aí eu achei bem interessante. Porque aí, então, se a questão é, se o apocalipse veio e se foi para muitos dos lobisomens jovens, isso é importante, e aí eu imagino que essa corrente você vai jogar com esse cara, tá certo? Em sua maioria, né? Mas você vai jogar com esse cara, porque essa corrente ela vai estabelecer uma ideia contrária aos anciões. E aí você vai ter o choque de cultura lá junto com o Rogerinho, que a White Wolf tanto gosta, né? Onde você está dentro de uma sociedade muito estruturada e tal, e blá blá blá, mas que você está vendo que a coisa vai dar errado e que você tem uma ideia, mas que o status quo da sua sociedade, ele meio que impede você de progredir, né, nesse sentido, tá certo? Então acho que eles vão estabelecer através disso daí. Mas enfim, se então o seu personagem ele entende que o apocalipse veio e se foi, se ele veio e já era, né? Beleza. Como que, então, o que é que motiva o seu personagem? E aí ele fala que os filhotes, jovens e tal, eles sentem esse desespero, né? Porque eles entendem que as coisas foram tomadas deles. Eles, de repente, eram uma raça foda pra caralho e tal, e não sei das contas, e tinham muito contato com os espíritos e blá blá blá, e que tudo isso não acontece mais. Então, se isso não acontece mais, talvez eles queiram resgatar aquela parte, né? Então, a luta desses caras é de tomar de volta o que era. Então, é tentar mudar o mundo, talvez, entendeu? Aquela coisa meio do jovem ou alguma parada assim do tipo, mas obviamente sem aquela... talvez até muito com a rebeldia, mas dentro desse lance de, né, vamos fazer as coisas nós mesmos e tal, e etc. Então, tem disso. Vamos ver... Dar um avançado no cenário, porque as tecnologias avançaram muito e tal. O jogo precisa de uma atualização para ganhar o público mais jovem e formar mais jogadores. Verdade. Exatamente aí. Tinha que ser toda a sabedoria de o mestre Madruga. Como é que é o quê, Curi? Fala da tríade como um todo, os 3 demiurgos como ameaça, mas foi, porra. Toca Rage Against the Machine. Aí é bom que os caras já bloqueia logo aqui e não deixa nada e foda-se também. Mas, né? Rage Against the Machine. Não, porra. Mas eu vou ter que ficar mexendo nos volumes, Pedro. Dá trabalho agora não. No final a gente toca uma música que vai deixar todo mundo empolgadão. Eu sei, porra, por causa do troço. A Wild não é boazinha e tal. Resetar o mundo na base do soco é legal, porra. Aí depois você soca e sopra o cartucho.
conflito de geração e tal. Beleza, vamos lá. Lost a lot of cairns. They've been broken off from the Umbra. The Umbra is now a very scary place that almost... A gente então tem que pegar de volta o que é que aconteceu, né? Tipo, o que nos foi tomado. Aí ele fala que os lobisomens perderam muitos caernes e que eles foram... porra, não é expulso, mas que a Umbra é hostil a eles agora. Né? Que eles foram, então, meio que desligados da Umbra. Quer ver? Acho que ele fala break off. Assim. Almost even ejects werewolves from the Umbra to take things back. They've lost a lot of cairns. They've been broken off from the Umbra. The Umbra is... então eles foram desligados da Umbra, de certa forma, né? Me preocupa, eu acho que a Umbra ela tem que ser relevante para o universo de lobisomem. Eu acho que você tem que conseguir ir para a Umbra. Você pode até chegar lá e não ser bem-vindo, mas tirar isso daí não rola, né? Is now a very scary place that almost even ejects werewolves from it. So there's a lot more. There's a new perspective on the horror of being. Tá, então tem uma nova perspectiva dentro do horror e tal. O que eu acho que pode ser interessante, a coisa da Umbra rejeitar os Garous, né? Ela meio que expulsar os lobisomens de lá. Talvez uma coisa um pouco parecido, tá? Só em conceito, tá, gente? Eu não tô falando nada de mecânica, mas um pouco parecido com a Tempestade Avatar de Mago. Ou ainda a Storm Umbra, que é foda, sacou? Imaginar que toda a Umbra... Beleza, era exatamente o que eu estava falando, Mestre Madruga, de ter uma coisa meio parecida com a Tempestade de Mago. Mas eu acho que deixar a Umbra numa ideia semelhante ao que a Storm Umbra era para Lobisomem Wild West, de novo, não é fazer a mesma coisa, mas deixar a Umbra nesse estilo, eu acho que pode ser bem interessante para o cara, tipo, acho que muda um pouco o conceito. Retirar a Umbra dos lobisomens, eles perderam o contato, agora eles não podem mais ir para lá, aí, tipo, acho que eu não gosto dessa ideia, mas deixar a Umbra mais alienígena, acho bacana. Acho bem bacana. Being a werewolf, and there's a lot more immediate call to action. So, it's less of go fight that logging camp, and it's more you've lost your sept, you've lost, your cairn, go take it back. Ele fala que o jogo tem, isso aqui eu achei engraçado, que o jogo tem mais um call to action, né? Um chamado para ação. Porra. Fico com medo de ficar, enfim, mais porradeiro, vamos dizer assim. Mas ele diz que vai fugir da ideia do lutar contra a madeireira. Nós vamos ter que mudar a madeireira da Pentex, trademark. Nós vamos ter que mudar essa empresa daí e tal. Mas e sim que vai ser uma coisa, você perdeu a sua seita, você perdeu o seu caerne e tal. Vai lá e tenta tomar ele de volta. Tal. Então, beleza. The other werewolves, one of the things that I think is fascinating about werewolf culture is the conflict between the tribes itself. So that's been turned up a little bit. The Black Spiral Dancers are quite active. There is another tribe that is... Beleza. Vamos lá. Bem, ele fala então sobre uma coisa que ele sempre gostou, foi do conflito entre as tribos, e que esse conflito entre as tribos eles vai ser aumentado um pouco. E aí eu não falo mais nada das tribos, tá? Mas ele vai falar dos dançarinos da Espiral Negra. The Black Spiral Dancers are quite between the tribes itself. So that's fascinating about werewolf culture is the conflict between the tribes itself. So that's been turned up a little bit. The Black Spiral Dancers are quite active. There is another tribe that is... Então, beleza. Os dançarinos da Espiral Negra
eles estão bem ativos. Então, é isso daí. Entenda como quiser. Talvez... Isso me preocupa um pouco dos dançarinos da Espiral Negra eles ficarem ainda mais caracterizados como bucha de canhão, coisa do tipo. De perder um pouco da coisa de ser uma tribo. Que em muito jogo isso é esquecido e tal. Teve um dia que eu estava tendo uma conversa com o Curi a esse respeito, mas enfim. Arguably, perhaps fall into the worm. Moreover, I think they express a new concept that we're bringing to Werewolf called Hoglosk, which is kind of... E aí ele fala sobre... Tem uma outra tribo que ela tem arguably fallen to the worm. Então, que assim, discutivelmente, de alguma maneira, assim, tal, né? Acho que a gente pode ir nesse sentido, de que se pode entender, se pode se discutir se essa nova tribo, se essa outra tribo caiu para o Wyrm, tá? Mas calma, marquem as palavras. E aí é porque essa tribo ela expressa um novo conceito, que é o conceito de Hoglosk. Deixa ele te explicar. Kind of a counterpoint to Hirano. Hirano is when you get so, it's this feeling of almost despair or depression, like, oh, nothing I can do is going to change the world. The worm has already won. At the other end of the spectrum is this idea of Hoglosk, this, hey, my way or the highway. We have to fucking change things. We've got to act now. We've got to act now. And if you don't do it with me, you're part of the worm, obviously. So there's this... E aí, esse Hoglosk, ele se coloca no outro espectro do Arano, porque o Arano é tipo, você tá numa puta depressão fodida, tipo, porra, pra que eu vou lutar se já tá tudo perdido e tal, e já era, né? E aí que esse Hoglosk seria outra coisa, tipo assim, não, a gente tem que fazer, a gente vai fazer isso e tem que ser do meu jeito, porque eu tô entendendo o que é, e se você não quer fazer isso junto comigo, é porque você... caiu para o Wyrm, você está tocado pelo Wyrm. É um fanatismo muito grande. Esse Hoglosk, ele me lembrou de um outro nome, né, que é meio algo de um zelo ali, meio fanático, que o Garou teria em relação à Gaia, à luta deles, ou de qualquer coisa, né? Uma histeria, vai. Em relação à guerra como um todo. E aí a gente tem a questão das duas tribos, né? De novo. Opa. Uma tribo que abandona os outros por completo e porque elas estão convencidas de que eles possuem a verdade e está cansado da inação dos lobisomens, e a outra tribo que perdeu a fé nos Garou e se retirou para buscar outros aliados, né? Então essa tribo aqui a gente já discutiu de quem estaria procurando os outros aliados. Beleza. E aí a outra tribo, então, que ela tá... Porra, os caras estão cagando o pau. E a gente vai resolver as coisas da nossa maneira. Então essa tribo aí tomada então por esse Hoglosk. Que tem um outro nome... Eles falaram, quando eles estavam falando sobre o W5, eles falam que muito do cenário do jogo e tal, ele tá dentro do Werewolf Heart of the Forest, que é um visual novel da White Wolf. Eu joguei, fiz um vídeo numa... Tô até querendo jogar ele de novo, em especial por conta disso. Qualquer dia eu começo a jogar ele aqui na live também. Mas lá eles têm um outro nome que chama Kalgira, que não sei por que eles mudaram o nome aqui, não estão usando e tal, mas são duas coisas, elas estão semelhantes ali. Tá? Mas aí aqui tem um outro nome. Vamos lá. It's kind of like almost hysterical zeal that can overtake werewolves at some point. And this one tribe that has fallen to that is just the primary example of that. E aí essa tribo que caiu para esse, né? Imagina que você tem... Porra,
imagina que você tem uma tribo toda em Arano, né? Para trabalhar num conceito que a gente já conhece. Tá lá, tem uma tribo toda em Arano. Tá, agora coloca toda essa tribo no outro espectro, né? Então, beleza. E aí, qual seria essa tribo? Acho que dentro desse fanatismo e com a proposta de ter se cansado da maneira dos Garou e tal, acho que os Garras Vermelhas combinam muito com isso, né? Acho que combinam muito. A gente tinha mencionado isso antes de saber desse conceito aí, desse fanatismo e tal, mas é uma tribo que combina bastante. Imagino que vão ser eles, em especial pelo fato do lupino, né? Então você até tem mais material para você trabalhar ali e tal, enfim, né? Num futuro suplemento e tal, e por assim vai. Gosto dos Garras Vermelhas seria assim. Eu vi o X Norton falando. Gosto da ideia dos Garras Vermelhas morrerem também, porque não vai acontecer. A gente já sabe que nenhuma tribo foi perdida. Mas o fato dele não ser mais uma tribo jogável, eu gosto também, porque aí você afasta, você tira eles da opção dos jogadores, e ele agora é uma tribo que tá lá e que, enfim, ninguém sabe onde é que eles estão, o que é que eles estão fazendo, ou qualquer coisa, eles estão lá lutando a guerra da própria maneira e por aí vai. Acho bem interessante. Como tribos fanáticas, ali também a gente vai ter os Crias de Fenris, né? Mas eu acho, enfim, pode ser os Crias de Fenris? É claro que pode ser os Crias de Fenris. Mas eu acho que fazer isso com os Crias de Fenris é pobre. Com os Garras Vermelhas eu acho mais interessante. Acho que com os Crias de Fenris simplesmente, tipo, pô, entendeu? Ah, nós estamos lá, nós vamos lutar. Beleza, o que vai acontecer com esses caras? Em algum momento eles vão entrar num buraco da Wyrm, vão cair todo mundo e vão morrer. Entendeu? Então, tipo, é isso. Então acho paia. Os Crias de Fenris. Outra tribo muito fanática também seria os Senhores das Sombras. São bem fanáticos com a causa deles, mas de novo, tanto seja por um motivo ou pelo outro, acho que os Senhores das Sombras, o lance político deles é muito fundamental dentro dos Senhores das Sombras. Então, afastá-los da sociedade acho desinteressante para a tribo, né? E aí acho que funciona muito para os Garras, por exemplo. Então, beleza. Deixa eu ver aqui. Vai ter algum campo dos Crias? Cara, acho que campo a gente está pensando muito, muito grande para o livro básico, tá? Sabe? Porra, se eu não estou enganado, acho que o único livro básico que fala de campo é o W20. Acho que os outros livros não falam de campo. Tipo, talvez a terceira edição cite alguns dos campos que algumas das tribos têm. Então, acho que é pensar muito grande. Acho que isso não vem para agora, não. Talvez, sei lá, se eles inventarem de fazer lá um livro de tribo, quinta edição. Tá? Falou tudo. Bom, obrigado. Não sei sobre o que, mas falei. Então tá falado. Ninguém cita o Fiano. Pô, o Fiano ele é muito garou. Não dá pra tirar eles. Olha, o mod tava censurando alguém aí. Tribos que vão mudar o nome? Cara, não sei. Eu acho que não. Acho que não. Tá? Acho que as tribos não mudam de nome, não. Eu acho que tem tantos nomes problemáticos assim. Mas não acho que as tribos mudam os nomes, não. Ia ser uma torção muito grande dentro do lore. Acho que eles não vão por aí, não. Sim, porque eles já tinham aquela questão de ser a última tribo que, em sua maioria, lupina, mesmo caso dos portadores. Destoam tanto do resto que, então, isolar uma forma de manter o tom do cenário. Exato. Né? Então...
Eita, não apareceu censura. Cara, eu acho que, na real, os Croatan, talvez, é o que tem o maior problema de nome pra desvincular da parada étnica. Os Wendigo, porra, tem Wendigo uma porrada de... Enfim, talvez com o nome Wendigo, não. Mas, enfim, não é uma exclusividade e tal. Isso é muito americano ali também, né? Então, porra, mas Pégaso tal. É muito grego, mas não acho que é um problema. Nem o Wendigo, nem o Uctena. Croatan que é da... mas o fato de ser uma entidade maligna, o lobisomem também é um monstro. Então, não é um problema, não. Vamos lá. That's great. And so people that were coming to Vampire the Masquerade with V5 could expect stories that explored very much how humanity works and how vampires are clinging to humanity. What stories can we expect from Werewolf the Apocalypse V5? What's going to be the focus? Basicamente, qual que vai ser o foco das histórias? Qual vai ser o foco das histórias de Lobisomem Apocalipse, quinta edição? Fala sobre a humanidade de vampiro e, no caso, os lobisomens. Vamos ver. Yeah, that's a great question. Here, we wanted to definitely use one of the things that I think was really strong about Werewolf throughout all of the previous editions, and that's the idea of renown. And esse aqui é muito bizarro, eu acho, mas beleza. Ele fala que ele vai usar uma ideia que era muito forte, quer ver? What stories can we expect from... We wanted to definitely use one of the things that I think was really strong about Werewolf throughout all of the... Aí ele quer usar uma ideia que era muito forte no Lobisomem durante as outras edições, que é a ideia de renome. Previous editions, and that's the idea of renown. And so one of the things that we're really leaning into for Werewolf 5 is this idea of renown, that, a werewolf is literally trying to build their legend. The more and more they do, they're working with their pack to accomplish things, but really they want to, arguably there's this sort of apotheosis at the end where if you die fighting, you can argue... Tá. E aí ele fala que é utilizar o renome que os lobisomens estão fazendo, é criando a própria lenda deles. À medida que eles vão fazendo as suas ações e tal, o renome vai aumentando e tal. Aí aqui acho que é importante... Ai, meu Deus. No terceira edição. No terceira edição, no W20 com certeza, acho que no W20, eu talvez esteja misturando um pouco as coisas, tem que ver depois. Mas renome no começo, ele não bastava de um nível, de quando você ia passando de nível tal qual o D&D, então você tinha uma questão numérica ali, era inclusive numa escala de 1000, né, era em milhar. Então, assim, para você passar para o nível 2, você precisa de ter 3.000 de glória, nem sei quantos mil de honra, e aí agora você passa para o posto 2, que era, inclusive, uma escala na qual o pessoal estava acostumado a trabalhar, né? Quando se jogava D&D e tal, em especial. E aí... nas edições, na de 20 anos, existem alguns sistemas em que você testa renome. Você usa o renome. Ele era, inclusive, muito bizarro você ver aquilo na ficha, porque era um troço que estava escrito na sua ficha, mas que você não fazia nada com ele, né? Porque... Enfim, o que você vai fazer lá com seus 4 pontos que você tem aqui agora em glória? Você vai ganhar mais, você vai perder para aquilo ter um significado em outra parte da sua ficha. E aí já é um pouco uma história de game design lá, que então o que está lá não é para fazer mais uma associação, o que está lá é para ser usado. Então, de certa forma, o renome, ele você vai jogar mais com o renome. Continua ouvindo. Become this representation of renown, and renown becomes much more important in terms of some game systems. Então, o renome vai ficar mais importante em mecânica. Teve um papo que eu levei com o Jeff, que ele falava sobre um garoto de posto 5 ser uma entidade maior, né? E é exatamente isso daqui, porque... Quer ver? Of renown.
and renown becomes much more important in terms of this sort of apotheosis at the end, where if you die fighting, you can à medida que você vai fazendo as coisas, né, você morre fazendo algo e tal, você acaba virando uma representação desse renome, né? Então, acho que é um pouco da ideia que a gente estava falando. E valeu aí, Bolsa do Ogro, mais um membro para o nosso Caerne. Becomes much more important in terms of some game systems. One of the things that we're working with, I don't want to get too much into the nitty-gritty, but gifts come from your relationship with spirit. E aí ele começa a falar de uma coisa que sempre foi. Mas beleza. Que os dons, eles vêm da sua relação com os espíritos. Isso não aparece tanto como é que fala? Isso não aparece tanto nos livros de suplemento, mas isso fica muito claro nos contos. Quando o cara... Enfim, eu já falei isso uma vez no Garocast, teve até o cara que mandou e-mail, ou escreveu um comentário, sei lá, falou uma coisa tipo assim, porque o que eu já falei, que quando o cara ele resolve que ele vai usar um poder, ele tá pegando emprestado de um espírito, ele tem um pacto espiritual com o espírito X, e esse espírito faz com que ele não sinta dor, por exemplo. Que aí ele está usando lá o resistenciador. Ele tem esse lado espiritual do dom. Ele tem essa conexão espiritual. Aí tem um cara que até falou, porra, no meio da batalha ele vai ficar pedindo favor? Porra, não. Esse pacto já foi feito, né? Mas é nesse sentido. Tanto que tem um pouco do cara invocar os poderes com os espíritos e tal. Enfim. E aí, os dons eles vão estar mais ligados com essa questão de renome, porque o renome ele vai montar a sua ligação espiritual e os dons, então, vêm também dessa relação com os espíritos. Acho interessante, o que eu imagino que esteja acontecendo é mecanizando o sistema de renome. Tá? Porque tudo isso que ele está falando a respeito de renome é o conceito do jogo. Porque o cara ele vai lá quando você tem glória 7 e você passou de posto, você tem essa passagem de posto estabelece uma ligação maior com o espírito que você tem e tal, e aí por isso você tem acessos aos dons de nível 3, por exemplo, porque os espíritos confiam mais em você tem uma relação melhor com os espíritos. Isso está escrito, mas nada disso está mecanizado, né? Não tem nada que fale isso. Então, por que você não pode ter dom de nível 3? Porque você está no nível 2, ponto. E aí o jogo ele parece escalonar de uma maneira mais em off. E aí eu acho que agora eles estão trazendo essa coisa para on, né, para o seu renome ele ter um significado. De repente esse renome ele vai te dar algum tipo de bônus para lidar com o espírito e tal, ou alguma coisa do tipo. Então ele vai trabalhar em cima disso. Foi a ideia que me passou, pelo menos, tá? Então. And spirits respect your renown. So when you use a gift, you're actually invoking your renown, as opposed to making, purely a skill and attribute roll. Então, quando você usa um dom, você está invocando o seu renome. E ao invés de você estar simplesmente fazendo um teste de atributo e habilidade. Então, talvez o renome, o que faz muito sentido se você pensar dentro do game design que você tem lá 10, 20, 30 bolinhas e 30 quadrados e que agora eles não servem para porra nenhuma a não ser uma marcação de nada, porque eles marcam algo e lá embaixo você vai marcar 1, lá embaixo vai marcar 2, 3, 4, 5 e isso que vai te possibilitar. Então é um troço meio estúpido. Eu sei que no Forsaken, eu já tô vendo ali que o X Norton tá falando, sei que no Forsaken tem 5 tipos de renome e você utiliza esse renome para ativar os dons e tal, e enfim. Eu acho que faz muito sentido isso. Sim, acho que é uma boa coisa. De novo, o conceito disso, tá dentro do jogo.
né? Estava dentro do jogo e agora eles estão mecanizando. Eu gosto bastante da ideia, né? E acho que vai ser, inclusive, umas coisas legais. É claro, a gente não sabe como é que vai ser essa mecânica, mas vamos imaginar com a mecânica que a gente tem hoje. Então, o Philodox, ele vai lá e ele tem 3 pontos de honra no posto 1. E aí ele vai usar um determinado poder, sei lá, qualquer de descobrir verdade Gaia, e aí ele tem que rolar a honra dele. Ele vai rolar só 3 dados. Gente, de novo, né? Imagina. E aí, tipo assim, porra, e o ancião? Porra, o ancião dos Philodox, ele tem 10 pontos de honra. Então ele vai rolar 10 dados. Então ele tem uma chance dos efeitos, ele tem uma chance do dom de nível 1, imaginando que, né, de novo, a mecânica é a mesma, o dom de nível 1 de um personagem de posto 5, ele é melhor do que o dom de nível 1 do personagem de posto 1. Então, acho que a coisa ela começa a se mostrar muito, muito construtiva nesse sentido, né? Então é por isso que esse cara ele é foda pra caralho. Ele criou todo, ele incorpora aquele renome. E vale lembrar também que essa coisa do renome é legal, e em especial se eles conseguissem colocar alguma coisa social. O Pedro tá falando aí. Porque, por exemplo, você consegue sentir o renome de uma pessoa. Ele é parte daquilo, né? O renome são os contos dele, são os contos sobre os feitos daquele cara. Então, o que rola? Você consegue perceber. Claro que você não olha para o cara e fala assim, pô, aquele cara ali tem o 8 de glória. Mas você sabe que aquele cara ele é um cara glorioso. Isso reverbera no espírito dele, você consegue ler ali a postura corporal do cara e tudo aí. Então que ele tem mais glória do que você, por exemplo. Então isso ia ser muito legal se isso se transformasse também. Agora você tem alguns determinados dados, né? Então, de repente, eu quero Opa, olha, temos uma raid aí da galera da Orgum. E já chegou o Quindim brabo aqui agora, com 25 Corvos da Tempestade. Valeu, Quindolas. E o Lucas Temalk, a galera da Orgum tá chegando. Eu acho que ia ser bem legal, por exemplo, se você tivesse, ao invés de, porra, você quer liderar a sua matilha numa batalha, então ao invés de você rolar carisma mais liderança, porque já que a gente tá falando de lobisomem só e tal, Garou contra Garou, de repente você vai lá e rola a sua glória. Rola a glória aí pra liderar o pessoal, entendeu? Na batalha. E de novo, eu tô falando de glória, mas não sei, eu tô dando os exemplos baseado no que a gente tem hoje no livro, tá certo? Sejam bem-vindos aí a galera da Invasão da Orgum. Degenera 198, mais um membro do nosso KR. Vamos lá. So it becomes more about your relationship with the spirit world to use a gift than to just, use, the basic things, the basic components of your werewolf. You're actually calling in the spirits to grant you a boon, to grant you a gift, to help you in this case. Of course. E aí o que você de fato está fazendo é conjurando os espíritos para te conferirem uma bênção, para te ajudarem no negócio, né? Algo que um outro careca aí de óculos também de headphone, tinha falado num Garocast há um bom tempo atrás. Tá bom, depois... And we are going to have a lot of brand new people coming to Werewolf, but also old fans of previous War of the Apocalypse editions that are going to very much look forward to this update. What other significant changes and updates can they expect? Aí agora, então, o cara, ele fala, olha, como é que é? Olha só, Osodrak Oibaf. Salve, salve, Fábio Cardoso. Bem-vindo ao nosso KR. Eu agora tô com medo. Tô sem saber se Osodrak Oibaf, se você faz parte do Shadow KR, que é onde tudo é o contrário. Então KR das sombras, vai achando. Mas... aí ela fala, né, que...
vão ter muitas pessoas novas atraídas pelo universo de lobisomem e tal, que vão começar a jogar e etc, mas que também tem muita gente das antigas e agora quer saber o que vai ser diferente, né? O que pode ser dito sobre as diferenças das edições. Yeah, this Werewolf is again an opportunity for us to take a new look at Werewolf, and one of the things that I think we want to set aside from previous editions in the interest of making things more inclusive. Então, das coisas que eles querem se afastar, né, deixar para trás das edições antigas, na ideia do jogo ser um jogo mais inclusivo. We're getting rid of the idea of the Metis. É se livrar da ideia dos impuros. Vamos terminar de escutar. For example, right? Like, you know, it's 2021 right now. We're going to be publishing Werewolf 2021. And vai publicar em breve, nem tão em breve assim, né, Justin? Mas beleza. One of the things I didn't want Werewolf to focus Uma coisa que ele não queria focar of your birth or era na peraí. You know, the purity of your breed, or the fact that, you know, if you are born in this certain way, that somehow makes you lesser. Tá certo. Então, uma das coisas que ele não queria focar era nas circunstâncias do nascimento do nascimento do personagem, ou ainda na pureza da raça dele, ou o fato dele ter nascido de uma determinada forma em que colocasse ele como menor que os outros, né? Deixa ele terminar aqui. I didn't want to carry those ideas over ele não queria levar isso adiante para isso não ressoar dentro da comunidade. Certain elements of, you know, the previous assumptions of Werewolf that we're going to set aside, and we've, you know, gone back to even things like the lit. Tá, isso aí basicamente. X Norton eles não vão retirar impuros, eles vão tirar a importância da raça que o Garou nasce, ou seja, Gnose não vai ser ligado à raça e raça pura vai ser outra coisa. Calma. Eu vi muita gente falando que não vai ter mais a característica raça pura no jogo. Pelo que eu entendi que ele disse, ele não disse isso. O que ele disse é que eles vão se livrar dos impuros e que as circunstâncias do nascimento, a pureza da raça, aí no caso do impuro, não o lance de raça pura, ou como foi que você nasceu, que isso não vai ser mais um fator determinante para qualquer coisa. Eu concordo com o que você está falando aí, X Norton. Acho que o lance da pureza da raça não é em relação à raça pura, é em relação a você é um impuro aqui, entendeu? Nesse sentido. E aí eu já vi alguns debates, o pessoal falando sobre isso e tal, e eu tava pensando, né? Porra, os caras vão tirar o impuro, mas né, isso sempre aconteceu e tal, como é que foi? Aí eu andei viajando aqui e tal. A gente tem na terceira edição, tem a coisa do impuro perfeito, né? E aí, e se, por exemplo, o nascimento do impuro perfeito, ele foi, na verdade, né, o início da Era do Apocalipse e tal, aquela coisa toda, mas que a partir daquele impuro perfeito, tido como impuro perfeito, os impuros que viessem a nascer, eles não demonstram mais uma deformidade. Porque aquele cara já nasceu. Por quê? Porra, porque Gaia quis e foda-se, entendeu? E aí, eu acho que, assim, você consegue fazer algo no sentido de que ele não é mais parte de um dogma, tá? Então você continua sendo impuro, mas ele não é mais um pária, porque agora ele é, tipo, perfeito. Você não gosta porque retira o peso do nascimento do impuro perfeito. Mas olha só, qual que é o peso do nascimento do impuro perfeito? O nascimento do impuro perfeito, ele é único e exclusivamente, né? Vão voltar lá. Isso aqui, gente, é só viagem da minha cabeça. Eu estou tentando justificar o fato de que, os impuros não são mais um pária, não são mais párias, tá certo? Agora a gente vai se tirar essa coisa. Então, beleza. Salve, Rudão! Beleza, cara?
Ouve de saudação pra taberna do Rudeira. Vamos! Desliguei o microfone sem querer. Bati o nariz. Mas beleza. Eu acho que eu não podia ter gritado agora. Mas tá bom. Tá certo. Deixa eu recuperar aqui. Tá. O lance que eu acho é o seguinte. A gente tem, então, do impuro perfeito. Tem 2 impuros, quaisquer. Eles estão lá, eles transam e nasce um impuro, nasce um filho que não tem nenhum defeito, pelo menos aparente. Né? E aí, isso marca... Ele é um dos presságios, na verdade, né, do Apocalipse. E se o Apocalipse é uma nova era, essa pode ter sido a era, ele pode marcar, ele pode ser o primeiro impuro perfeito. Aspas. Tá? Então, assim, e a partir daí, isso dá início a uma nova era. Tal qual o Antélios brota lá no céu, lá, só para ela marcar, não estamos mais na era de Aquários. Agora, eu vou ter que comprar um trem aqui para poder ficar tocando música assim, para tocar This is the Age of Aquarius aí agora. Mas enfim, sacou? E isso só ser uma marcação temporal, talvez, de uma nova era e tal, sacou? Então, eu tô pegando a parte do metaplot aqui e enfiando esse metaplot nessa coisa aí do Justin Actili. Por quê? Eu entendo a coisa, porque eles vão tirar... Eu vou voltar ali agora, porque eles tiram uma coisa da litania. Deixa eu voltar aqui, só ver. Em relação a ser estéreo, eu acho que vai ser meio foda-se. Cara, a coisa do estéreo, eu acho que resolveu o problema. A gente não sabe se o impuro perfeito ele é estéreo ou não. Então eu tô embarcando que ele não é. Ele, sacou? E aí, não significa também que toda vez que um lobisomem de repente diminui a taxa de natalidade entre a taxa de garou verdadeiro em acasalamentos garou, ou ainda eles podem ser estéreis, mas são tempos novos, né? Mas eles não são imperfeitos, né? Eles não têm mais um defeito, eles são estéreis. Mas, então, a gente precisa dos parentes para continuar procriando e tal, mas Gaia tirou o dogma de se acasalar, né? Então não é mais um problema. Beleza, deixa eu ver aqui. O impuro perfeito é um anúncio da chegada do Apocalipse. De certa forma, se o impuro perfeito a surgir forem todos e quaisquer impuros, poderia até ser encarado como um esforço de renovação e fortalecimento de guerra para combater a Wyrm. Será que eles ainda são estéreis? Porque a grande questão do impuro é também ser alguém que não pode gerar uma prole em espécie em extinção. Até porque não é só o impuro que é estéreo. Não, Curi, mas aí o garoto que ele não pode reproduzir, ele perde renome com isso e tal. Tá lá. E ele continua não sendo impuro, é uma outra coisa. Um ser de Gaia, o nome dele é Tanuki. Poxa, justo impuros. O ser que puxava mais interpretação, jogar com alguém que sofre pelo peso da litania, que cresceu dentro da nação, sofrendo o repúdio dos irmãos. Mas eu acho que é justamente por isso, não sei quem é que tá aí deve ser o Carlos, mas no Orgum RPG, mas eu acho que é justamente por isso, eles tirar esse peso de que você vai sofrer o repúdio dos seus irmãos, porque você é deformado, né? Tipo, isso, essa leitura já não cai mais legal, né? Então, tipo, porra, é a ideia da inclusão e tal do jogo. Acha que vai ser ligado à gnose, essa ligação espiritual com Gaia não vai ser relacionado com a raça que você nasce. Também faz sentido, né? Você pode jogar com roedor, exato. Para um novo público. Mas eu saquei a ideia e mudei minha opinião. É boa também, tá bom. Deve se incomodar com a questão de ser, beleza. Parentes no geral, tirar essa eugenia do meio dos garou. Beleza.
litany, where we're striking Mudando a from litania. the litany, the idea that guru shall not mate with guru. Like, man, the guru have more problems right now than who you're sleeping with. So let's. E aí, dentro da litania, eles vão tirar o Garou não acasalarás com outro Garou. Porque, segundo o próprio Justin Attili, os Garou eles têm problemas maiores do que se preocupar com quem você está transando. Então, isso daí, sem dúvida nenhuma. E acho que isso acaba encaixando exatamente na ideia de que a gente vai lá e... Opa! Valeu aí pelos 10 corvos de... Cadê? Eu vi que você me mandou. Acha bom mudar... Tá aqui. Acha justa a ideia. Realmente já não é de bom tom a pessoa ser humilhada e tratada como algo ruim simplesmente por ter nascido perfeito. Exato. Tá, e aí acho que a coisa da litania faz muito sentido, porque agora imagina que Gaia tira esse dogma. Então isso não é mais um problema, isso não é mais isso não é mais uma lei, né? Ela pode ter... agora, como é que isso vai ser? Tipo, essa lei simplesmente caiu em desuso, essa lei ela foi apagada da litania, será? Porque isso, ela ser apagada da litania é um pouco bizarro, porque acontecendo tudo que os caras estão falando, eles vão se reunir para montar uma outra litania. Não, chama o Congresso aí que a gente vai precisar de uma outra Constituição. Eu acho meio bizarro fazerem isso. Acho que ela é melhor algo como uma lei que, uma vez que não tem mais nenhum problema, tô viajando naquela ideia, tô imaginando naquela ideia do impuro perfeito, né? A gente olha para os lados, os impuros estão aí, eles estão nascendo tudo perfeito e tal, não tá tendo nenhum problema, por que eu não posso acasalar? Vá merda. E aí, simplesmente isso ficou para trás. Simplesmente ficou para trás. Acho que faz mais sentido algo nesse sentido, né? Let's not worry about that. Love who you love and focus on, taking back the world from this apocalypse that's crushing it. I love this. No sentido de focar mais no apocalipse do que qualquer outra coisa. Os impuros estão o quê? Como é que é aqui? Esse tratamento dos impuros mudarem já tá tendo... Não. Os impuros estão transando com os corpos tudo bonito. Passei a ver. So somewhere during this year, during the development of Werewolf the Apocalypse 5th edition, the decision was made that we need more time to... E aí, durante a coisa toda, para lobisomem, vem a coisa ruim. To work on Werewolf, just because of course, all these sensitivity issues and making sure that we make this edition the best possible. But É que eles precisam de mais tempo para fazer. Eles precisam de mais tempo para Lobisomem Apocalipse. Em resumo, é isso. Also shifting focus to developing something else. Can you tell us a little bit how this happened and what was the reasoning behind this? Sure. Yes, as you say, the more we got into Werewolf, the more... Quanto mais eles se aprofundaram em lobisomem, eles pensavam, isso se encaixa nos dias de hoje, como é que isso vai ser? I have all of the drafts from all of the writers for Werewolf, but we're still basically baking it. Ele diz que ele tem os drafts, né, os rascunhos e todos, mas eles ainda estão trabalhando nisso aí. Então. We wanted to bring to players an additional World of Darkness experience, but Werewolf wasn't quite ready to do that. E eles queriam trazer uma nova experiência para os jogadores de Mundo das Trevas, mas que o lobisomem não fazia isso. One of the things that we do have on the back burner that we've been cooking for a while now, e que is a new edition of é uma nova edição de Hunter the Reckoning. E aí aqui agora ele para onde as coisas vai até lá na frente ele vai sobre Hunter the Reckoning, então eu paro por aqui. Ele fala sobre mais tempo para trabalhar no W5 por conta desses sensitivity issues. Beleza, ok. A gente sabe que não
É só por conta disso, né? Porque era da Paradox. Aí a Hunter a Renegade estava escrevendo. Aí a Paradox depois pegou a mão em tudo e trouxe de volta. Então, tem uma confusão no meio dessa coisa aí. E beleza, vamos achar que é só por conta de... Vamos de fato achar que é só por conta de... a gente vai precisar de mais tempo para trabalhar e tal, né? Não acho que é só assim, mas tem tretinhas e pontos. Aquilo que o Apocalipse bater, não vou preocupar. A dinâmica do jogo de lobisomem vai mudar bastante. Eu não tô achando que essas dinâmicas vão mudar tanto, tá, Bruno? Enfim. Até porque o jogo de lobisomem tratava isso na maioria das vezes como algo extremamente ruim. Apesar de algumas tribos aceitarem. Eu vou te falar, cara, que eu boto fé que o jogo de lobisomem não. Mas eu acho que as pessoas... E aí não é só no passado, não é só na base do tratava, né? Tratam ainda isso como se fosse algo, tipo, muito ruim, né? A sexualidade e tal. Tipo, porra, nem fudendo, sacou? Talvez o jogo nas primeiras edições, certamente, né? Ele não tem nada... o texto dele não é tão preparado dessa maneira, mas o jogo ele vai ficando bem aberto nesse sentido, tá? Mas eu acho que as pessoas, os caras, é muito de falta de percepção, de leitura também, além de, claro, da boa vontade, aí tem um pouco do pessoal do cara, saca? Mas eu não acho que o jogo era tão restrito nesse sentido. Acho que as pessoas deixam o jogo assim de propósito, saca? Mas no geral, acho que o jogo em si não, tá? Nos textos e por aí vai e tal, o jogo fala muita coisa. Então, beleza. Beleza. Se eu for voltar aqui. Ele não falou sobre o uivo de Gaia, que ele diz aqui no maiúsculo. Ele não fala um sintoma, né, da moléstia. Vou falar aproveitando que nosso amigo Bruno Gabriel está por aí, né? Acho que foram as duas notícias, né, que ele fala, né, que o mundo está morrendo e que esses são os tempos da moléstia. E, né, o aquecimento global e tal, as águas subindo e beleza. Então, como ele chama aqui, esse melody, como ele chama o apocalipse, talvez, né? Ou essa ideia de pós-apocalipse e tal. E a coisa do uivo de Gaia, que eu tinha gostado tanto dessa coisa, desse chamado da mãe. E ele foca bastante aqui nas tribos e nos deu esse vislumbre aí um pouco de mecânica, né? Então, sem o mandamento da litania, sem impuros, né? Nesse sentido aí de impuros e tal. Então, beleza. Vou voltar para cá. Em se tratando de Lobisomem quinta edição, gostei, tá? Gostei das... Ué. Deixa eu aqui. Achei interessante as colocações do Attili. Em especial, talvez eu esteja gostando, porque eu concordo com muitas delas. Então, acho do que ele até agora. Eu gosto da mudança das tribos e o resto... é a mecânica de Forsaken. É a mecânica do caralho. Eles estão fazendo não sei das contas. Eles estão fazendo etc. O jeito que eu vejo essas mecânicas, eles estão
eles estão quantificando, mecanizando coisas que existem no cenário. Então eu tô gostando bastante dessa coisa, tá certo? O lance da Umbra, não sei, né? Tomara que esse distanciamento, essa Umbra como adversária dos Garou, por assim dizer, né? Isso não seja algo tipo, nós vamos colocar aqui uma muralha e tal, e foda-se, os Garou não vão pra lá, ponto. Isso isso eu não gosto, tá? Mas um outro cenário, um umbral, algo meio, né, no estilo da Storm Umbra, eu acho bem legal, acho bem interessante. E, enfim, né, essa coisa do mais tempo que é o problema. Eu não acho tão interessante. Eu ainda estou reticente com o W5, não na qualidade, eu acho que vai ser legal, mas não sei, eu queria ter mais coisa dele em desenvolvimento, né? Tem esses probleminhas de que a Paradox estava tendo problemas financeiros e tal, e aí você fica, porra, numa dessas eles cortam o jogo, numa dessas eles decidem não fazer o jogo. Não quero ser o cara que... eu não estou falando que eles não vão fazer, tá certo? Eu não estou torcendo para que eles não façam, não é isso, não me entendam mal. Eu só acho que existem muitos fatores ao redor de tudo que eles devem ser levados em consideração, tá? Pelo que as coisas estão indicando e eles estão lançando, pô, a coisa tá caminhando ali, beleza. Tomara que dê para fazer, que o W5 consiga fazer a caminhada completa, né? Então, é isso. Deixa eu ver aqui o que... começou a chegar aqui, que eu me perdi aqui um pouco, a ideia de abrir espaço no RPG. Pois é, tem isso também, Mestre Madruga. Eu concordo que eu via muitos espaços abertos. Isso está tratando de storyteller no geral. Eu via um RPG com uma abertura maior, uma pluralidade maior do que outros jogos. Não sei se talvez isso não seja mais verdade hoje em dia, mas, porra, lá na época que você podia jogar D&D, GURPS ou Storyteller, basicamente era só isso que tinha aqui no Brasil, era mais foda, né? Mas, então, assim, aí eu acho que o Storyteller, ele era bem mais plural do que os outros jogos. Aí, hoje em dia, eu não tenho certeza, e aí também, tipo, para poder falar, eu estaria falando pela bunda. Mas eu não vi esse tipo de barreira, mas a coisa vem mudando. Assim, eu não sei se a coisa vem mudando ou se hoje a gente tem mais contato com pessoas por conta de internet e tal, e aí existem mais pessoas que você percebe que tem mais pessoas erguendo essas barreiras. Então, talvez pode ser por aí. Tá. Tem um dos contos de LGBTQIA+, no Apocalypse Record, sim. Com essas novidades que o V5 vem quando? 2023? Deve ser, hein? Hunter vai para 2022, então deve ser 2023. Tempo da moléstia. Deixa eu ver aqui o que é mais aqui. É foda essa porra, porque abrir espaço para todos. O que eu tava vendo. Tempo da moléstia. Envolve parentes, tá certo. Uma obrigação trabalhar empatia e compreensão. É um jogo sobre vestir outras peles e imaginar situações que não fazem parte da sua vida.
Então é sobre entender e respeitar o próximo. Pois é, porra. É exatamente isso. O pessoal tá curtindo. Tô muito feliz e empolgado. Pedro não gosta da coisa da Umbra. Não gosta de isolar completamente. Deve ser a Umbra, o Bruno Gabriel. Previu elemento muito foda dentro do jogo, sim. Meio de 22, será? Não sei não, hein? Não tenho certeza. Se eu acho que em novembro ou dezembro vai ter mais informações sobre o jogo, cara, eu acho que não. Eu acho que, inclusive, a gente só teve informações sobre o jogo porque eles estão fazendo o Month of Darkness. E aí eles, né, tá o mês inteiro e tal, e aí tem que falar alguma coisa. Então, não acho que a coisa vai por aí. Tá bom? Porque Hunter está sendo priorizado. Cara, assim, sendo muito sincero, não sei. Acho que a gente teve a Paradox tinha colocado na mão de uma equipe o lobisomem, e aí depois tirou da mão dessa equipe e ela resolveu centrar ela mesma, mas não é a própria Paradox quem está escrevendo, mas ela colocou os olhos, colocou debaixo da asa dela, tá certo? O Mago, então, você tem um atraso nesse processo. Mago tá tendo muita coisa no W20 ainda, então ele tem esse rolê. Changeling e Wraith, não sei por que não, tá? Talvez até por conta de coisa da segunda Inquisição, que eu sei que não é o lance dos caçadores do Hunter the Reckoning, não tem nada, assim, ele não é diretamente ligado à segunda Inquisição, mas tem um pouco de você jogar com um mortal, né? Então tem isso aí. Opa, boa noite, Biscoitinhas. Ou Biscoitinhas Z. Então, tá isso aí. Então eu acho que tem um pouco disso você jogar com o humano. Vale a pena lembrar também que o Caçadores Caçados, por exemplo, ele é um livro da primeira edição, né? Então ele veio antes de muita coisa. E sim, esse é de Hunter the Reckoning. Parece que vai ser meio uma mistura dos dois ali e tal, sei lá. Mas essa ideia de se jogar com o caçador, isso é muito velho no mundo das trevas. Então, tem essa parada. Acho que, né? Segunda Inquisição e tal. Ok, deu um delay, mas tá indo aí. Moço, você é mestre de mesa? Eu narro. Sim, sou mestre de mesa. Se é isso que você está... Se você está falando comigo, Biscoitinhas, eu narro, sim. Tá? Tô, inclusive, de nada. Estou, inclusive, narrando aos domingos aqui. Esse domingo agora a gente tem mais uma sessão de Uivos da Neve com a Isa Jimenez, da Biblioteca dos Ancestrais, o André Grimberg, dos Narradores Narrados, o Quindim, do Nação Garou, e o Quindim é o chat, o Quindim é o sub, e quem que eu esqueci aqui? E o Gui Riff, do canal Riff. Beleza? Posso te responder uma pergunta? Pode mandar aí. E aí eu já estou também já ensaiando uma segunda narrativa. Vocês estão na ideia de jogar? Tipo, né, a gente vai voltar com o Chat Joga. Na semana que vem tem Chat Joga, tá bom? Eu tô aí... Eu tive uns problemas técnicos na nossa primeira sessão. Tô tentando consertar isso, vou ver o que rola. Mas nós vamos fazer mais jogos com mais frequência. Nesse próximo eu já tenho algumas participações,
Já, assim, não sei quando o jogo vai acontecer, mas eu já combinei com o Pedro, do Nação Garou, Pedro Nogueira, jogará. Troquei uma ideia com o Jefferson, lá do Belregar. Nós vamos jogar com ele também. E o Di Carlos, que eu já falei com ele. E, quer dizer, falei com ele só por aqui, mas o Di Carlos, né? A gente tinha o Quindim, que um dos nossos maiores apoiadores quando a mesa ia ser feita, e depois, então, o próximo era o Di Carlos. Então, chamei o Quindim para jogar, tá jogando. Depois o Di Carlos vem jogar com a gente. Mas o Di, eu já falei, mas eu ainda não escrevi para você, mas o convite vai chegar bonitinho. Biscoitinhas. Eu sou mestre de mesa e para mim Porra. Espera aí, porque voltou. Eu sou mestre de mesa e para mim a frase mestre que é mestre se importa com o player do seu RPG. O que eu acho dessa frase? Mestre que é mestre se importa com o player do seu RPG. Pô, com certeza. Entendeu? Com certeza. Eu acho que você tem uma obrigação. Jogar RPG tem um contrato social ali envolvido. Então é muito importante que você se preocupe com o seu jogador. Tá? Isso não quer dizer que o jogador ele vai fazer o que quiser. Não é isso, não. Porque, como eu disse, é um contrato social. Então também tem a sua parte, né? Mas ele é o protagonista da sua história. Isso não significa que o protagonista tem sempre que vencer. Mas os jogadores são os protagonistas da história. E tá todo mundo ali contando uma história junto. Então, porra, não dá para simplesmente ignorar o cara ou querer jogar contra o cara, né? Acho que a coisa não é por aí. Então, tem isso. Mas eu concordo com a frase. Eu não gosto do termo mestre. Acho que talvez o storyteller pode ter gourmetizado a coisa e tornado a coisa meio babaca, mas eu acostumei a falar narrador. Mas eu acho que tem um pouco disso, sabe? Quando você é o mestre do jogo, você comanda todas as coisas, você controla todas as coisas. Acho que pode passar um pouco de uma ideia que eu sou um pouco o avesso. Tá bom? Biscoitinhas. É biscoitinhas Z ou biscoitinhas? Não sei. Acho que biscoitinhas. Igual o Diego Ocean, que não tá aqui hoje. Vai jogar com o Di e com o Jeff. E se o Di aceitar, né? O Jeff já tem. E ainda tem uma vaga que tem aqui, mas eu ainda não mandei, ainda não tá confirmado. O Pedro, vai ler a porra do Nordeste Selvagem aí, caralho. Bruno Gabriel. E é isso. Biscoitinha Z. Respondido, então, Biscoitinha? Biscoitinha. Ok. Ai. Como o lance do W5, eu já tinha mencionado isso uma vez. Eu vou pegar para jogar o Heart of the Forest, agora não sei exatamente que dia. Mas qualquer dia desses vão chegar aqui e eu vou estar jogando o Heart of the Forest. Acho que vai ser legal para ver alguns conceitos, né? Tipo, a ambientação dele é bem W5, segundo os próprios caras, né? Acho que a gente vai ter alguns conceitos, né? Tudo e tal. Não tem todas as tribos, mas, enfim, tem umas coisas que aparecem e por aí vai. Tem Siberak no Heart of the Forest, eles mencionam o Siberak. Trocarão o nome dos mendigos por Siberak? Será? E agora? Não sei. Né? Depois dessa gameplay do Heart of the Forest, faz uns paralelos com o que tem sido apresentado recentemente. O que tem sido apresentado recentemente, você diz? Não, o que for aparecendo aqui, eu vou falando. Mas, tipo assim, pô, vocês querem uma live de Hunter The Reckoning, 5ª edição? Porque lançou o troço. Eu não vou fazer isso hoje porque eu tô morto de cansado. Né? Mas, por mim, eu fico falando de lobisomem. E é isso aí. Tá bom? Então tá bom. Aí eu jogo um lobisomem aqui e jogo um Heart of the Forest, narro uma mesa, uma parada do tipo. Então, acho que isso aí vai assim. Eu entrei no RPG de luta do... Puta... Como é que é?
Eu entrei em um RPG de luta do Kengan Ashura e nunca tive uma sessão, e outras pessoas tiveram. Aí eu saí e agora o dono do RPG voltou, nem sequer chamou nós que incentivamos. E ele falou que tinha 3 players tacaram na primeira sessão. Você queria falar de Hunter 5, mesmo se eu só meia live. Uai, pode clipar, ué, sem problema, mas assim, eu não conheço o caso todo, né, Biscoitinho, mas pode clipar, não tem nenhum problema. Eu tô muito seguro do que eu falei e enfim, assino embaixo. Eu assino embaixo do que eu disse, né, mas beleza. Se eu tiver sem assunto, não falta tema em lobisomem, não, beleza. De fato, não falta tema. Tá bom? E aí, é isso daí. Se eu não tô muito doido, amanhã sai um Garocast aí, hein? Amanhã sai um Garocast. Que ele falou que os players têm que vir atrás, não ele ir atrás dos players. Não, não esqueci. Não esqueci. Enfim, aí tem uma coisa que é curiosa, porque se o narrador ele não tem jogador, ele não narra. Eu entendo que se o jogador não tem narrador, ele também não joga. Sabe? Aí fica um troço assim, pô. Eu acho que existe uma ideia de, porra, eu narro, eu sou muito mais importante do que você. Ah, não, porra. Então, narra aí sozinho aí, então. Mas você joga solo, o que existe. Não é um problema, Mas acho que amanhã sai o Garocast. Eu tava terminando, acho que eu termino de editar ele amanhã pela manhã. E aí eu o lanço. Tá certo? Tô fechando, tô tentando ajeitar a agenda de traduções. E aí o Garocast volta. Amei você. De nada. Precisando, a gente tá lá. Vamos lá, boa noite. Mas o Garocast, vou fechar essa temporada dele e a gente organiza isso daí. Porra, demora tempo pra caralho eu fazendo esse troço aqui agora, então é foda. Então, já viu. Places of Power do Droga de Canal. Foi mesmo. Porra, Han Solo total. Eu amo todos vocês. Amo você também, Biscoitinho Z. Amo. Você não, Pedro. Você é... Só você que não. Nem o Curi. O Curi, eu já vi o nome dele tanto que eu cansei. Gente, vou desligar só porque o Curi tá digitando lá, que eu não aguento ele mais não. Gente, eu vou ficando por aqui, tá certo? Forte abraço para todo mundo. Valeu a participação de todo mundo que apareceu aí. E os subs e beats e a galera que seguiu. E as raids e tal. E o cacete todo. Tranquilo? Foi bem massa. W5, é isso aí. Vão... Dedos cruzados. Vamos ver como é que fica. Ordem do dado. Então, vou dar uma raid aqui. Parece que minha última raid não foi, né? Sei lá o que rolou naquela porra. Mas vamos ver se agora vai. Boa noite para todos vocês. Vocês podem chegar lá já mandando um uivo da nação. Forte abraço. Uivo de despedida para todo mundo. Tchau. Foi? Tá indo. Ordem do dado. Vai, desgraça. E agora eu não sei se foi. Aparentemente, sim. Tranquilo? Foi bem massa. W5, é isso aí. Vão... Dedos cruzados. Vamos ver como é que fica. Ordem do dado. Então, vou dar uma raid aqui. Parece que a última raid não foi, né? Sei lá o que rolou naquela porra. Mas vamos ver se agora vai. Boa noite para todos vocês. Vocês podem chegar lá já mandando um uivo da nação. Todo mundo. Tchau. Foi? Vai, desgraça.
E agora eu não sei se foi. Aparentemente, sim. Tranquilo? Foi bem massa. W5, é isso aí. Vão dedos cruzados. Vamos ver como é que fica. Ordem do dado. Então, vou dar uma